Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal Imperium Fortuna, antigo portal Atos Negros e Soturnas Escrituras. Mais informações no primeiro vídeo dessa nova demanda. Bom, você já pode entrar lá e ver como é que funciona. Para quem não sabe, o nosso endereço é imperiumfortuna.com.br. Temos uma rede social chamada ordo.imperiumfortuna.com. Temos Facebook e Instagram, certo? Também com esse mesmo nome, Imperium Fortuna. Se puder, deixa um like, certo? Se quiser, se inscreve no canal se gostar do vídeo. E vamos pro assunto. Bom, a gente está começando uma série, né, a partir do vídeo anterior, sobre energia e plano astral, para onde a gente vai quando morre, que tipo de criatura a gente se torna, que tipo de criatura a gente é, normalmente falando sobre energia no geral e como isso pode ser modificado. Eu tenho utilizado bastante o podcast do Imperium Fortuna para ver algumas diferenças e assuntos e etc, certo? Para trazer aqui pro Occultcast, porque eu não quero simplesmente ficar dando aula, certo? Só porque o assunto é interessante, mas também porque as pessoas têm falado dele, tendo dúvidas sobre ele, e é por isso que eu estou trazendo essa linha de assuntos, né? Então vamos começar. Primeira coisa, no último Occultcast eu falei do umbral, e muitas pessoas falaram ter lembranças do umbral e etc, e acharam que o vídeo veio para elas por algum motivo, e essas coisas que as pessoas acreditam em destino. Bom, vou deixar bem claro que eu não acredito em destino, certo? O destino para mim é o resultado de muitos cálculos, não tão básicos, mas muitos cálculos. Então você vai ter o seu destino ali, né, definido por algum motivo. E uma das principais formas de ver o destino é essa, né? É você ser inteligente o suficiente para conseguir fazer todos os cálculos possíveis, coisa que o ser humano não consegue, mas entidades conseguem. Então é só por isso que eu não acredito em destino. E o fato de eu ter falado sobre umbral e muitas pessoas terem se identificado com ele é exatamente pelo fato do umbral ser o plano mais próximo do plano físico. Ou seja, muitas pessoas que projetaram já foram para lá, como dito no vídeo. E tem uma outra questão, né? Algumas pessoas, quando são crianças ou quando são mais jovens, elas sem querer projetam ou têm sonhos lúcidos, que na verdade não é um sonho lúcido, mas sim uma projeção com um umbral, pelo fato dele ser muito próximo daqui. Além do que a sensação umbralista, vamos botar assim, ou seja, dos habitantes do umbral, ela consegue ser sentida com facilidade por pessoas que têm encostos. Não o encosto da macumba em específico, mas o encosto de alguma criatura que veio do umbral e inventou de ficar morando do lado daquela pessoa, certo? Então, o umbral, por ser tão próximo assim, existem várias chances da pessoa sentir a influência desse plano, mesmo que ela não tenha projetado, né, de forma, como eu posso dizer, controlada para lá, certo? Então, não é nada de tão assustador, não é nada de tão especial, infelizmente. Mas se por acaso você sentiu isso, né, esse fato de já achar que conhece ou que já esteve lá, é interessante que você dê uma procurada, porque talvez você tenha alguma facilidade para projeção extraplanar ou até para projeção astral comum mesmo. Então fica aí a dica. Bom, uma coisa que a gente estava falando, principalmente lá no chat, era sobre algumas entidades de alguns cultos afro. Eu não vou chamar de religião, vou chamar de culto, porque eu não ofendo ninguém chamando de culto. Então, alguns cultos afro, certo? Ou africanos, para ninguém vir reclamar. Lembrando que eu não pratico nenhum tipo de feitiçaria afro em específico. Aqui eu sempre tive a regra de eu pratico o que funciona, e quando eu vejo o que funciona eu não pergunto o endereço, de onde veio.
Então, sim, existem algumas coisas que eu acredito e não tem coisas que eu não acredito. Então, beleza. Estávamos falando em alguns cultos afro sobre algumas entidades ou espíritos, seja o nome que você achar melhor, são chamadas. E no caso a gente estava falando de boiadeiros e exus e etc. Eu sei que um Occultcast falando desse tipo de entidade seria um Occultcast com um especialista na área, certo? Falando sobre, e isso duraria horas. Então, o ideal, na verdade, seria fazer um podcast com algum membro da nossa comunidade da Ordo que entenda bem do assunto para que a gente possa fazer um bate-papo. Porque nem eu, nem o Lux, nem a Nissa somos tão entendedores assim desse assunto. E não é que a gente não tenha lido nem nada, mas a gente sabe que esse tipo de culto, para as pessoas que estão dentro dele há muito tempo, ou que tiveram a vida toda criada dentro dele, esse tipo de culto é muito familiar, é muita coisa no boca a boca e muita coisa não está escrita. Então, para falar melhor desse assunto, somente num podcast mesmo, né? Mas eu vou falar sobre a questão que um demonologista, alguém que projeta, vê essas entidades. Bom, na verdade, pra gente que projeta, tudo é entidade, inclusive os próprios seres humanos. Ele projetou, virou entidade. Por mais que ele vá voltar a ser um ser humano que nada mais é do que uma entidade em outra vibração energética, todas essas entidades que aparecem em todos os outros cultos, seja ele japonês, africano, irlandês, americano, inglês, foda-se, todos eles... Ih, já era meu family friend de novo. Já era esse lance de ser uma entidade específica e as nomenclaturas bonitinhas que podem ser dados para ela. Como eu estava falando do umbral, eu vou citar a questão do que eles ditam que pessoas muito boas e que fazem muitas bondades, quando morrem, elas se tornam espíritos de luz. E era isso que a gente estava falando dos boiadeiros. Foi citado lá o termo encantado, que nada mais é do que a mesma forma de falar iluminado de outra forma, né? Nossa, quanto forma na frase. Ou seja, nada mais é do que um ser iluminado. Não é iluminado porque ele é de luz ou porque ele pertença ao plano dos anjos. Muito pelo contrário, na verdade eles pertencem ao segundo plano do nosso programinha sobre viagem extraplanar, que é o Jardim, ou Jardim do Éden, ou simplesmente Primeiro Céu, por aí vai, Primeiro Plano Superior, que é aquele clássico jardim que a gente vê, inclusive, em alguns filmes. Tem o filme do Robin Williams que mostra isso, tem, como eu já disse, o Nosso Lar também mostra isso, e a gente tem várias amostragens, né, desse paraíso que é um belo jardim com um belo céu, com pessoas bonitas descansando e etc, e etc. Esse é o plano superior mais próximo, certo, do plano terreno, ou seja, do plano físico. Esse plano, ele é um plano de luz, ou seja, é considerado superior. Sim, ele é o mais ou menos o contrário do umbral, ou seja, as pessoas não sofrem lá, o sentimento de sofrimento e etc, ele não existe nesse plano, e as criaturas que vivem nesse plano, que são pessoas que ascenderam, vamos botar assim, e inclusive a gente tem várias formas de mostrar esse tipo de ascensão, né, com Deus puxando as pessoas para o céu, e até por isso que as pessoas chamam de plano superior, né? Então o que rola? Nesse plano vão as pessoas que na Terra tiveram um comportamento bom. Não necessariamente bom de acordo com a sua religião, ou sua crença, ou sua lei, ou o país onde mora. Não. São pessoas que têm essência básica boa.
o que seria uma pessoa essencialmente boa. Algumas pessoas chamam de pessoa índigo, criança fada, tem vários nomes para isso, pessoa abençoada, pessoa de luz, mas são pessoas que naturalmente são boas. Ou seja, são pessoas que naturalmente fazem o bem aos outros, primeiramente antes de fazer o bem a si mesmo. Essas pessoas tendem a ir para esses planos superiores e se tornarem espíritos de luz. Porém, elas continuam com essa missão de continuar ajudando pessoas. Então, apesar delas terem ido para outro plano, elas tendem a tentar ajudar pessoas do plano terreno e ouso dizer que algumas tentam ir ao umbral para ajudar pessoas, no caso, no plano umbral. Como eu disse, na visão kardecista a gente vê muito isso, e ao contrário do que as pessoas pensam, o tal do hospital espiritual Nosso Lar, ele não fica nesse plano superior. O hospital ele fica no umbral, porém ele é tipo que controlado por essas entidades que vivem nesse plano superior, que é considerado como o Jardim do Éden. É um dos nomes dados, é o nome que eu normalmente falo. Ou seja, o Jardim do Éden é o primeiro plano superior, e ele é dado, ou seja, é alcançado, a frequência energética dele é alcançada por pessoas que se sentem bem em fazer o bem a outras pessoas. Ah, mas eu sou bonzinho, eu faço bem, eu dou o dinheiro e então eu vou para esse plano. Não, não é assim. O que importa é o que você sente quando faz isso. Ou seja, se você faz doações, faz o bem, de noite você chega em casa e fala: pronto, consegui, caralho, não aguento mais fazer isso, tô cansado. E você não está curtindo aquilo, você não se sente bem com aquilo, você não pertence ao Jardim do Éden. Tem pessoas que elas se sentem bem em fazer sacrifícios por outros. Tipo, ele vê uma pessoa mais velha na rua tomando chuva, ele pega e dá o próprio guarda-chuva para essa pessoa. Ah, tô falando de chuva porque tá chovendo aqui no Rio, tá uma delícia. E aí ele dá o guarda-chuva para essa pessoa e ele vai na chuva. Não é um grande sacrifício, mas foi algo natural, de bom, que ele fez e o fez se sentir bem, mesmo que ele venha ficar doente, etc. Então essa é a diferença, certo, do tipo de pessoa que mora no plano físico, que é o plano das escolhas, e uma pessoa que está no plano superior, que é o Jardim do Éden. Elas naturalmente se sentem bem em fazer o bem a outras pessoas. O que, imagina, deve ser um saco, mano. Todo mundo absurdamente feliz e educado num jardim gigante. Não é bem a minha praia, mas pode ser a praia de vocês. Não tem muito o que se fala dele, até porque eu não consegui ficar muito tempo lá, mas visualmente todo mundo já viu, ele tem bastante pinturas, então vocês sabem que ele é quase que igual a um lugar muito fofinho aqui do plano terreno, porém tem as coisas que o Jardim do Éden tem. Ninguém fica doente, a comunicação com tudo é mais fácil, então as pessoas conseguem falar com energias que seriam plantas, ar, água, fogo, terra e etc. Seria uma lindíssima conexão com tudo, quase como um sonho Wicca. Lembrando que o Wiccas não vão para esse plano, certo? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Deixem comentários aí embaixo, curtidas. Se gostou do vídeo, viu até agora, se inscreve no canal. Se não gostou, deixa um dislike, me xinga, mas explica por quê, para eu fazer uma urucubaca para você, certo? Bom, galera, então hoje sem o cachorro, mas com chuva. Por hoje é só. Até a próxima. Valeu, rasta.